Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui conhecer sobre o maior roubo de uma obra de arte. Qual é a maior, mais famosa obra de arte do mundo? Estamos falando de quem? Mona Lisa. Mona Lisa, ela é considerada a obra mais conhecida, mais visitada, mais importante de toda a história da arte. E muitas vezes a gente se questiona, né? Muitas vezes alguns alunos me perguntam: professora, mas por que Mona Lisa é tão importante? Por que Mona Lisa tem todo esse destaque em torno dela em relação às outras obras? Então nós vamos conhecer hoje a história do roubo de Mona Lisa, que foi através desse roubo que ela se tornou mundialmente conhecida. A história de Mona Lisa é o seguinte: ela foi feita por um grande gênio da pintura chamado Leonardo da Vinci. Ela foi feita lá no século XV na Itália, tá certo? E logo depois, posteriormente, por volta do século XVIII, Mona Lisa passou a pertencer à França, ao Museu do Louvre, na França. Então hoje Mona Lisa pertence a esse museu. Em um determinado período da história, onde Mona Lisa nem tinha tanta notoriedade, ela era exposta nas salas do Louvre como se fosse qualquer uma outra obra. Ela não tinha tanta proteção, tanto cuidado. E isso estamos falando lá no século XVIII, XIX, até o momento em que ela foi roubada. Ela foi roubada por um próprio funcionário do museu, do Louvre, que cuidava de partes de obras de manutenção, de proteção das obras. Ele trabalhava nessa área. E era muito comum ele retirar alguma obra do local onde ela se encontrava para poder cuidar da manutenção ou de restauração da obra. Então, quando ele retirava alguma obra das exposições, ele não era tão questionado. Por isso, quando esse funcionário retirou Mona Lisa, o museu demorou muito tempo para poder perceber que tratava-se de um roubo. Mas o fato é que esse funcionário, chamado Vittorio Peruzio, era uma pessoa da Itália, um italiano, e ele considerava que a obra de arte Mona Lisa, por ter sido feita por um artista italiano, Leonardo da Vinci, a obra deveria pertencer à Itália. Então, na cabeça dele, a justificativa para o roubo era essa. Não era para vender, não era para colecionar, ele não visava lucro. Ele visava retornar a obra ao seu país de origem. Era isso que ele queria. E ele considerava que ele ia ser um grande herói nacional, levando Mona Lisa de volta para a Itália. E não é bem assim que as coisas funcionam. É um crime que ele cometeu, ele chegou a ser preso, mas o juiz ele foi até meio que bonzinho com ele, deixou ele preso somente por 7 meses. Enfim, depois dessa história do roubo, Mona Lisa foi publicada em jornais do mundo inteiro. Procura-se Mona Lisa, procura-se a obra de arte, e ofereciam recompensas. Então o mundo inteiro passou a ter conhecimento da obra Mona Lisa devido ao roubo que ela sofreu nesse período. E depois de alguns anos, quando Mona Lisa foi recuperada, que ela retornou ao museu, ela passou a ter toda a proteção gigantesca que tem nos dias de hoje. A Mona Lisa, ela é a obra mais visitada do Louvre. O Louvre ele recebe aproximadamente 8 milhões de pessoas por ano. E diariamente, todos os dias, 20 mil pessoas visitam Mona Lisa. Hoje a Mona Lisa tem uma sala somente para ela. Ela não fica mais junto com outros quadros, não. Ela tem um espaço reservado só para ela, que nós vamos ver aqui nesse documentário maravilhoso. Então mostra onde Mona Lisa fica hoje, toda a proteção e segurança que tem Mona Lisa. E ela é, sem dúvida, sim, um dos quadros, se não o mais valioso de toda a história da arte. Para vocês terem uma ideia da importância de Salvador da Vinci, além de técnicas
maravilhosas que ele desenvolveu na pintura, como o esfumato, a perspectiva. Leonardo da Vinci foi um gênio em outras áreas também. Ele fez projetos de helicóptero, de bicicleta, de roupa de mergulho, de canhão, de submarino. Então Leonardo da Vinci ele era sim um grande gênio em diversas áreas e principalmente na pintura. Então, vamos conhecer aqui um pouquinho dessa história, tá certo? E levando também em consideração que, há 2 anos atrás, uma obra de Leonardo da Vinci bateu o recorde em leilões do mundo todo, sendo vendida pelo valor mais alto de toda a história da arte. O quadro de Salvador de Leonardo da Vinci, chamado Salvatore del Monte, Salvador do Mundo, representando Jesus Cristo, foi leiloado há 2 anos atrás pelo valor de 380 milhões de dólares. Imaginem vocês. E falando assim, Salvatore del Monte, é difícil a gente visualizar a obra na cabeça, porque não é uma obra tão conhecida, mas trata-se de um renomado artista. Agora, Mona Lisa não. Quando falamos do quadro Mona Lisa, mentalmente já vem ali a imagem incrível de Mona Lisa, porque ela realmente é a obra mais conhecida e famosa do mundo todo. Então vamos conhecer aqui um pouquinho desse documentário. Essa moça vai estar explicando aqui para nós, né, relatando sobre esse grande roubo da história da arte, né, de uma obra de arte que inclusive inspirou diversos filmes muito interessantes envolvendo histórias de suspense, policial, aventura, quando tratam-se de roubos de obra de arte. Então vamos lá, pessoal. E aqui a Mona Lisa, que está aqui atrás, já foi roubada do Louvre e que até Pablo Picasso foi interrogado como suspeito. Se ficou curioso, continue comigo. Para vocês, na época que Mona Lisa foi roubada, um dos suspeitos de terem roubado Mona Lisa foi Pablo Picasso, aquele importante artista do cubismo. Por que ele foi suspeito? Porque já tinha acontecido de uma outra situação dele ter comprado um quadro que foi roubado. Porque acontece muito disso e ele não tinha conhecimento que essa obra que ele comprou era roubada, então ele ficou sendo considerado um suspeito injustamente deste roubo. A Mona Lisa é uma das obras mais famosas do mundo e a obra mais visitada do Louvre. Acredita-se que mais de 20 mil pessoas passam por ela a cada dia. Mas você sabia que ela não era tão conhecida assim até o século XX? Sim, a Mona Lisa ganhou fama depois que ela foi roubada do Louvre em 1911. O roubo virou manchete nos principais jornais ao redor do mundo. Então, como eu expliquei para vocês, olha só, até essa ilustração aqui, onde tem aqui a imagem de Mona Lisa, que ela rodou em jornais do mundo todo, nas principais manchetes de jornais do mundo todo, quando ela foi roubada. E a sua imagem foi incessantemente divulgada durante os 2 anos de investigação e procura. 2 anos de investigação. 2 anos, pessoal. 2 anos de investigação e procura por Mona Lisa. Então, quer dizer, Vincenzo Peruzzo, ele roubou Mona Lisa, que nós vamos ver aqui detalhes sobre esse roubo, e somente 2 anos depois ela vai ser recuperada. Então, durante todo esse período, jornais, as principais manchetes circulando com o rosto de Mona Lisa pelo mundo todo. Então, muitas pessoas ficaram conhecendo Mona Lisa. Detidas e interrogadas, inclusive Pablo Picasso, pois ele já era suspeito de ter comprado outras obras roubadas do Louvre. Mas apenas 3 anos depois, esse foi a pessoa que roubou Mona Lisa do Louvre, Vincenzo Peruzzo. Ele aparece com a obra de arte 2 anos depois que ele foi descoberto. Vamos lá, continua. O verdadeiro responsável pelo crime, um italiano chamado Vincenzo Peruzzo, apareceu com a obra em Florença. Na época do roubo, Vincenzo trabalhava no museu. Ele fazia aquelas proteções de vidro para as obras de arte, inclusive para a Mona Lisa. Durante a noite, com a intenção de roubá-la, ele se escondeu no museu. Aqui
que vem retratando a maneira como ele retratou. Aqui a imagem de Vincenzo. Então, como ele já era funcionário de grande reconhecimento do Louvre, era uma pessoa de cargo importante, de confiança do Louvre, então ele tinha acesso à noite no Louvre, ele tinha acesso a retirar as obras de artes para fazer a proteção, para fazer a manutenção dessas obras de arte. Então mostra aqui uma ilustração onde ele retira da parede o quadro de Mona Lisa, depois ele coloca aqui sob um casaco, embrulha em um casaco, ele sai tranquilamente do Louvre e depois saiu pela porta principal de entrada do Louvre. Ou seja, não teve nenhum alarme ali naquele momento quando Mona Lisa foi roubada. Nesse período, ela não tinha essa proteção que ela tem nos dias de hoje. Ela ficava em uma sala comum, como outra obra de arte qualquer do Louvre. Retirou a obra da parede e no outro dia de manhã, como funcionário do museu, ele saiu tranquilamente com ela escondida dentro do casaco de uniforme. Demorou 24 horas para o Museu do Louvre se dar conta do roubo. Pessoal, então foi isso, ele retirou a obra, saiu tranquilamente pela porta da frente do Louvre, ninguém deu falta de Mona Lisa, precisou passar 24 horas para alguém observar na parede que faltava um quadro e foram descobrir qual era o quadro, Mona Lisa. Então aqui para vocês observarem, olha, um quadro aqui, outro aqui e Mona Lisa aqui no meio. Então ela ficava em uma sala comum. O Louvre é um museu enorme, onde existem diversas salas com centenas de obras ali. É um museu que abriga 8.000 obras com as maiores coleções de épocas antigas, do Egito, Grécia e Roma, até artes mais contemporâneas de século XX. Então, onde ela ficava era nesse local aqui. E levou mais de um dia para que as pessoas que trabalhavam no Louvre dessem falta de Mona Lisa. É uma coisa comum as obras serem retiradas para restauração e limpeza. Foi isso que o museu usou para justificar ter se dado conta tanto tempo depois. Mas isso é uma prova pra gente de que a Mona Lisa não era assim tão famosa na época. Ou teriam notado bem antes. Exatamente. Vincenzo foi preso em Florença. Aqui é a cidade de Florença, para onde Vincenzo levou Mona Lisa. Florença, uma cidade italiana, onde é considerado o polo dos grandes artistas do Renascimento, inclusive Leonardo da Vinci. Então ele levou a obra para um dos museus mais importantes de Florença, justificando que aquela obra deveria pertencer à Itália e não à França, pois o Museu do Louvre ele se encontra na França. E pelo fato de Leonardo da Vinci ter sido um artista italiano, ele considerava então que a obra deveria retornar ao país de origem do artista, Itália. E foi isso que ele fez. Levou a obra para Florença. Ao entrar em contato com o proprietário de uma famosa galeria de arte. Ele disse que havia roubado Mona Lisa, pois ele queria levá-la de volta à Itália, o país ao qual ela pertencia. Dizem que Vincenzo achou que fosse ser considerado um herói nacional e que ficou decepcionadíssimo quando descobriu que não. Bom, ele não foi considerado um herói nacional, mas o juiz não foi muito duro com ele e Vincenzo passou apenas 7 meses na prisão. Então foi isso que aconteceu, pessoal. Olha só, Mona Lisa então não era considerada uma obra tão mundialmente conhecida, tá certo? Como ela é hoje. Ela de fato se tornou a obra mundialmente conhecida após esse roubo. E lembrando que esse roubo aconteceu em 1911, comecinho do século XX. E Mona Lisa foi feita no século XV, durante o Renascimento. Tá bom? É sempre importante a gente ter esse paralelo de épocas. Muito importante. Agora aqui, mostrando para vocês a quantidade de pessoas visitando o Museu do Louvre. Hoje ela se encontra aqui em uma sala somente dela. Somente Mona Lisa se encontra nessa sala. E ela tem um vidro enorme, blindado, cobrindo parte da parede, inclusive Mona Lisa. Ela tem uma camada dupla de vidro. Ela tem uma camada protegendo somente o espaço da tela e depois uma outra camada protegendo toda a parede de onde ela está. Aqui à frente de Mona Lisa existe um marcador
colocando ali um limite até onde as pessoas podem se aproximar de Mona Lisa. É um marcador alto, como se fosse uma cerca, um cercado aqui à frente de Mona Lisa. Então as pessoas, quando conseguem chegar perto de Mona Lisa, como essas pessoas aqui estão, elas estão a aproximadamente 4 metros de Mona Lisa. Ou seja, não conseguem chegar tão pertinho. A 4 metros é a distância menor que as pessoas conseguem ter de Mona Lisa nos dias de hoje. E ainda assim, aqui ao lado existem diversos seguranças, pessoas ali para poder manter a ordem, a organização do espaço, e são seguranças também que estão para proteger a obra, além da segurança de câmeras, de alarmes e tudo mais que existe aqui na sala e em todo o Louvre nos dias de hoje. Então vamos finalizar. Cenzo não tinha ideia que o seu roubo traria tanta fama à Mona Lisa, a ponto de dar a ela o status de ícone mundial. Bom, se a Itália achava naquela época que tinha alguma chance de trazer a Mona Lisa de volta à Itália, Vincenzo acabou com qualquer possibilidade disso acontecer, pois a Mona Lisa é hoje a obra mais importante do Louvre, pois 80% dos visitantes do museu vêm aqui especialmente para ver Mona Lisa. Então é isso, pessoal. Então olha só, Vincenzo, na sua, vamos dizer, ingenuidade, né, querendo levar Mona Lisa para a Itália, acabou com todo sonho depois que alguém poderia ter de levar Mona Lisa de fato para a Itália. Por quê? Porque não é interesse da França, do Museu do Louvre, ficar sem Mona Lisa, uma vez que ela é o quadro mais requisitado, mais visitado durante toda a história do museu. Tá bom? Então é isso, pessoal. Conhecemos aqui a respeito de uma das curiosidades que envolvem a obra mais famosa do mundo, Mona Lisa. Ficamos conhecendo aqui um dos motivos que levou ela a ter essa grande fama, vamos dizer assim. Tá bom, sétimo ano? Próxima aula, vamos vir com outras curiosidades a respeito das obras de arte. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.